Oi pessoal, nesse canal científico, eu gostaria de hoje fazer uma explanação sobre um elemento químico importantíssimo, que é bem comum, mas é super importante, é o NaCl, o cloreto de sódio, tá certo? A ligação deles, né, nós sabemos, o sódio, ele tem uma lacuna, e o cloro cede um elétron da última camada. Bom, o NaCl, ou vulgarmente chamado de sal, cloreto de sódio, vulgarmente não, historicamente, historicamente chamado de sal, daí vem a palavra salário. O cloreto de sódio tem uma capacidade espetacular de curar, assim, por exemplo, se o camarada tem um problema na unha e ele caminhar na praia, uma praia limpa, caminhar na praia, aquele problema é eliminado. Eliminado. Por quê? Aí eu vou dar a explicação nesse canal científico, físico-química. Porque ele dá o equilíbrio eletrostático. Então ele arranca, ele desfaz os elétrons. Por exemplo, quando a medicina não tem o conceito certo de uma determinada doença, ele chama de vírus, né? Ou bactéria. Mas eu não sou da área de medicina, eu sou da área de engenharia de segurança e medicina do trabalho também. Tenho pós-graduação em instrumentação, sou da área elétrica, a gente estuda muita física porque ninguém não vê eletricidade. E tenho 10 anos ferroviários em plataformas americanas, inclusive. E fui da ITT canadense. Enfim, o sal, ele tem uma capacidade que ele dá o equilíbrio eletrostático e ele arranca aqueles elétrons, ou seja, ele desfaz o vírus, ele desfaz a bactéria para uso externo, tá? Você usando ele de forma externa, tá? Quantas vezes eu me machuquei jogando futebol na praia, aqui, praia de Caraí, e eu ia no mar, eu era garoto, naquela época, a praia era limpa, eu era garoto, eu ia lá, não me aposentei não, eu era garoto, ia lá e botava o meu pé na água. Eu tive um acidente uma vez em Paquetá na bicicleta, eu botei o pé no aro e meu pai me botou assim, eu até levantei as pernas, me botou na água, o sal curou. Ele tem, na verdade, a capacidade de arrancar os elétrons e desfazer o vírus e desfazer a construção química do vírus, porque o vírus e a bactéria é um ser vivo, e ele tem essa capacidade de desfazer, de desmantelar, porque o NaCl ele dá a uniformização eletrostática, tá? Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, o que é uma doença? Tá? Eu fiz a área de segurança e medicina do trabalho também pela Universidade Federal Fluminense. O que é uma doença? Uma doença é um ser vivo. Uma doença é um ser vivo. O que é a doença? É um ser. O que é o vírus? O que é o vírus de computador? Não é um programa? O que é um vírus na área biofísica, químico-física? Porque, na verdade, tudo é física, entropia, e tudo é físico-química, tá? Nós somos seres físico-químicos. Então, para uso externo, tá? Para outros usos tem que ter pesquisa, mas para uso externo, empiricamente falando, o sal ele tem uma capacidade de cura muito boa. Inclusive ele é até citado na Bíblia.
ele é citado num dos profetas, ele cura a lepra de Ezequias, parece, usando sal. Então, o profeta lá. E eu estava um dia desse com uma nevralgia, ou seja, eu estava com uma inflamação da gengiva. Rapaz, doía tudo, doía aqui. Aí eu lembrei, eu não sou médico, eu sou engenheiro. Mas aí eu lembrei, naquela situação que eu estava no campo, numa obra, eu estava com uma nevralgia tremenda aqui, tá? Uma dor insuportável no dente. Aí o que eu fiz? Peguei um copo de água, botei sal, só sal, misturei e eu comecei a bocejar. Na hora, a dor cessou. Na hora, a nevralgia regrediu. Não precisou de plano de saúde, não precisou de nada. Eu usei a físico-química. Tudo é físico-química. Quando falam, eu fiz instrumentação na UERJ com apostilas da Unicamp. Quando falam em tomografia computadorizada, eu sei como funciona. Quando falam nos equipamentos eletrônicos, em impressão positiva, negativa, que eu já trabalhei nesses laboratórios. Meu pai, por exemplo, passou por alguns laboratórios. Tem o Cianamide, o Glaxo, alguns laboratórios. Então é tudo físico-química. Nós somos seres físico-químicos. E física. Por exemplo, tá calor, é alta pressão atmosférica. Vai chover, baixa pressão atmosférica. Eu acho que foi isso até. Teve uma alta pressão atmosférica no Rio e uma baixa pressão atmosférica no Sul. Aí há uma convergência. Se não são as nuvens, a Terra tinha sido tudo um deserto. Você vê então a água associada ao sal. O cloreto de sódio, ele curou a minha nevralgia. Tá certo? Então, eu só fiz esse vídeo para, se alguém tiver com alguma... Não tô receitando nada, não é isso. Mas experimenta bocejar a boca com sal. Não é engolir. Bocejar a boca com sal, engolir não pode. Mas bocejar a boca com sal. Tá? Com uma orientação médica. Bocejar a boca com sal. Vocês vão ver que ele purifica tudo. Ele purifica o que está na boca. Se tiver um machucado, ele purifica. Quantas vezes eu era garota, como eu falei, jogando bola, eu ia na praia, aí eu, tô com esse machucado aqui, arde um pouco na hora, mas depois, e também andando de bicicleta, botei o pé eu tava na garupa com meu pai, botei o pé nos tirantezinhos da bicicleta, esfolou meu pé, eu botei na água salgada, ele curou. Então, vamos dar mais atenção a esse elemento químico, NaCl, cloreto de sódio. Ele tem uma capacidade curativa incrível. E é citado também na Bíblia. O profeta, ele cura Ezequiel da lepra, usando sal. Nesse canal científico. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando em religião, futebol e política. Estou falando no espelho curativo superficial do cloreto de sódio na pele. É incrível. Eu estava realmente com a nevralgia. Doía aqui. Tomei anti-inflamatório de uma marca, de outra marca, Novalgina, que é de pirona, aspirina. Nada passava a nevralgia. Bucejei quando o cloreto de sódio passou. Então, o cloreto de sódio, ele é um elemento químico fabuloso. O sal, que vem a palavra salado também, vem de sal.
e ele tem um poder curativo, inclusive citado na Bíblia, na superfície, que curou a lepra de Naamã. Muito obrigado mais uma vez em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, que é uma questão de fé, e respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. O poder curativo do cloreto de sódio, que eu, por exemplo, eu tenho aqui como é que é o nome disso? Essa chapinha que o dentista põe, que na verdade nada mais é que uma engenharia civil aqui, né? Ele fala, bom, você quer limpar os dentes? Dá uma bocejada com sal. Limpa, queima, destrói, desfaz qualquer bactéria. Um outro assunto que eu quero falar é que nós temos também o DNA do Neandertal. O Neandertal não está tão extinto assim. E um outro assunto que eu quero falar, que é possível sim, probabilisticamente, que exista vida em outros planetas. Só que com foguete não vai dar certo, relativisticamente falando, por causa da inércia e por causa da entropia e da termodinâmica. Não vai dar certo. Com foguete, cara, não vai chegar a lugar nenhum. Ondas de rádio ainda chega, mas foguete não. Mas eu não quero entrar aqui em física na parte de relatividade. Próxima à velocidade da luz, futuro, acima, passado, consideração negativa. Enfim, aonde tem massa, a fórmula m igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado. Se c0 for igual a c dá 1, ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0, raiz de 0 dá 0, m0 sobre 0, a massa fica infinita. Então não adianta mandar foguete para outro planeta, não vai achar nada. Não vai achar nada. Porque ele não tem condições de ir a velocidades próximas à da luz devido à sua inércia. Então é jogar dinheiro fora. Investir em foguete para achar vida em outro planeta é jogar dinheiro fora. E o NaCl, o poder curativo, na gengiva, em algum machucado, arde, mas ele queima e desfaz a construção do vírus e da bactéria, que tem uma construção química. Por exemplo, toda doença tem um vírus, uma bactéria lá que ele tem uma constituição química, tá? E ele vai desregular os elétrons. E o NaCl vai dar a regulação eletrostática, fazendo até que a dor pare. A dor que eu estava sentindo, e quando eu bocejei com cloreto de sódio, sal com água, até a dor foi embora. É uma medida emergencial. Num caso de que a pessoa esteja com uma dor muito forte, dá tempo dela chegar numa emergência. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos, e não estou falando aqui de religião, futebol ou política. E no caso aí lá do Rio Grande do Sul, se fizer uma contenção, feito tem na barragem de funil dupla abóbada, que é duas parábolas, é assim e assim, em vertical gasta menos concreto, ao longo desse rio Guaíba aí, elimina o problema, tá? Mas aí é um investimento que tem que ser não decidido por mim. Porém, tem é caro, mas aí fazer uma contenção, feito tem na Holanda, que tem um nível abaixo do mar. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política, nesse canal científico. O NaCl, o cloreto de sódio, eu tenho uma admiração por esse elemento químico. Me permitam, eu vou desligar a câmera.